Os companheiros funcionários de greve, estudantes da USP. Então, obrigado pelo convite que vocês fizeram. Tá. Assim dá para ouvir? Maravilha. A palavra é rápida, na verdade. Eu havia sido convidado aqui para poder falar um pouco com vocês. De fato, simplesmente para dizer que a universidade inteira, acho que está estarrecida com o nível de violência a qual os funcionários estão sendo submetidos por essa intransigência absoluta da nossa reitoria. Essa greve, volto a insistir mais uma vez, ela está longe de ser uma greve por salários, simplesmente. Ela é, na verdade, a manifestação de um descontentamento profundo da universidade com a irracionalidade da gestão universitária. A gente está falando de uma universidade que agora está se deparando com um déficit de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Ninguém foi responsabilizado, não há um processo administrativo algum, portanto, não há nenhuma aceitação de culpa pela parte de ninguém. No entanto, trata-se de um dinheiro público que foi colocado e aplicado de maneira completamente irresponsável, e agora a culpa está sendo depositada nas costas dos funcionários e dos professores, como se fosse o fato dos funcionários existirem e dos professores trabalharem o verdadeiro resultado, a verdadeira causa desse descalabro administrativo ao qual a nossa universidade está submetida. Isso está longe de ser verdade. Todos nós sabemos, entre outras coisas, que a universidade ela teve uma ampliação, inclusive teve um campus a mais que foi construído, sem nenhuma ampliação da sua dotação orçamentária. Então, qualquer pessoa minimamente versada em matemática sabe que se você amplia o espaço da universidade, você precisa de uma ampliação de dotação orçamentária. É importante a gente deixar claro para a sociedade brasileira o seguinte: de fato, uma universidade como a USP é cara. Vai ser caro, porque nós estamos falando de uma universidade que tem 92 mil alunos estudando de maneira completamente gratuita e que responde por 25% de todas as pesquisas desenvolvidas nesse país. Para vocês terem uma ideia, uma universidade como Harvard tem 16 mil alunos só e responde por 3% da pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos. Ou seja, aqui não é só uma universidade, aqui é um centro de formação, é um centro de pesquisa e é um centro de orientação, além de orientação e docência. Então, é óbvio que a universidade será uma universidade cara para o governo. Agora, a questão é, a gente vive em um país onde todo mundo diz que a educação é uma prioridade. Mas na hora de fato, viabilizar essa prioridade, dando aos funcionários que trabalham na educação as condições dignas de trabalho, todo mundo desaparece. Todo mundo desaparece. Por quê? Por uma razão muito simples. Se nós quiséssemos, de fato, estar discutindo a universidade como um bem comum, nós estaríamos agora discutindo como viabilizar financeiramente a universidade como isso. Isso significa, por exemplo, ir ao governo do Estado e exigir que o governo do Estado se responsabilize financeiramente pela universidade. Se o governo dizer, não, a gente não tem dinheiro, não tem como capitalizar, eu tenho uma série, se vocês quiserem, eu tenho uma série de sugestões. Vejam só, a gente está falando de um país onde o 1% da população mais rica, que só da cidade de São Paulo responde por 20% da riqueza de São Paulo, deveria estar pagando por essa universidade, não no sentido de mensalidade, mas nós devemos estar taxando essas pessoas. A gente criar um imposto sobre a educação, fazendo com que essas pessoas sejam obrigadas então, a viabilizar a universidade pública para todo mundo. Vejam, a gente vive num país onde, por exemplo, aqui, só na universidade, o nosso orçamento é de 5 bilhões de reais. Tá? Ok. Eu descobri há um tempo atrás que, por exemplo, você tem uma moto ou tem um carro, você paga o IPVA. Né? Mas se você resolver trocar seu carro por um iate ou por um jato, você não vai pagar IPVA. No Brasil é uma beleza, entendeu? Paga IPVA só quem é pobre. Porque quem tem um jato, quem tem uma iate, não paga IPVA. Quem tem um helicóptero não paga. Mas se essas pessoas pagassem, nós teríamos mais 5 bilhões e 600 milhões de reais. Ou seja, mais uma USP. Dinheiro tem nesse país. A questão é onde ele está. Quem tem esse dinheiro?
Agora, achar que nós vamos conseguir resolver o problema da USP arrebentando com a vida dos funcionários das universidades que se dedicam de maneira absolutamente integral a ela, certo? Com salários miseráveis em várias situações, ou tentar arrebentar os professores, quebrando o sistema de dedicação integral, dando uma flexibilização que vai fazer simplesmente porque no final de todo esse processo o professor se dedica cada vez menos à pesquisa, e com isso o nível de pesquisa da Universidade vai cair. Achar que isso é uma solução, isso é um absurdo, isso é o mais completo absurdo. Só mesmo saindo de uma reitoria que já não tem nenhuma relação efetiva com a vida orgânica dessa universidade, porque ela se constituiu como uma casta de burocratas que simplesmente passam de uma reitoria a outra, certo? Que passam de um cargo a outro, que muitos há tempo já não dão mais aulas, não tem mais docência, já não tem mais pesquisa, não faz mais orientação, e só tem como o verdadeiro respondente, só se responde não a nós, mas ao governo do Estado. Porque essa universidade é uma coisa completamente absurda, ou seja, a universidade onde o poder político, com interesses partidários, pode intervir na universidade, nos impondo, por exemplo, um reitor, como foi imposto da última vez, está dizendo que qual é a qualificação acadêmica do governador do Estado. Como é que ele pode intervir numa universidade? Isso não significa submeter a universidade a interesses partidários, os piores possíveis. É isso, esse é o resultado. Esse é o resultado. E agora o que acontece? As pessoas que deveriam se responsabilizar pela catástrofe financeira que a universidade passa hoje, vão na imprensa para construir novos culpados. Os professores, os funcionários, como se fôssemos nós, os sindicatos, né? As bases sindicais, eles, em momento algum, que participaram dessa. E veja, não dá para você chegar e falar, não, sabe o que é? Não, eu estava lá, mas eu não vi R$1 bilhão, eu vim embora, eu não vi. Vocês já tentaram não ver R$1 bilhão indo embora? Faça esse exercício. Agora eu me pergunto ao cara que não consegue ver R$1 bilhão indo embora, qual é a qualificação de estação que ele tem para administrar a Universidade de São Paulo? Quer dizer, que essa cegueira explica o quê? Que não é possível continuar com essas pessoas administrando a nossa universidade. Eu estou numa universidade realmente democrática, que tenha pelo menos uma representação efetiva de professores, funcionários, alunos, decidindo o seu destino. Que a universidade não tenha mais o seu destino decidido por pessoas que, em última instância, não estão de fato comprometidas com isso. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Toda a força que está no seu voto, que essa greve parece que vai ser muito longa, porque a nossa luta